Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Encerrando agora nosso tema de pauta aí, que falamos muito sobre estética, mas a gente precisava falar sobre estética masculina também. E nada como tratar sobre esse assunto com um especialista, Dr. Murilo Paiva. Seja bem-vindo aqui ao Resenha. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em recebê-lo. E vamos lá para as pautas. Murilo, me diga uma coisa, os homens, né, assim, a estética a gente sabe que deu um boom, que todo mundo hoje pensa nessa questão da estética, pensa em ficar melhor, em ter uma boa aparência, e isso causa uma série de outros efeitos, né, porque você melhora a autoestima, automaticamente você melhora vários aspectos da sua vida quando você começa a cuidar de si. Os homens, eles aparentemente têm mais relutância no sentido, assim, de procurar a estética, só que hoje teve uma mudança que você vê, assim, uma quantidade grande de homens buscando as harmonizações, buscando mesmo se cuidar. Como que você enxerga isso como um especialista, que a tua especialidade acabou, apesar que você trata muitas mulheres também, mas eu acho que você é a sumidade, assim, quando você fala de estética masculina. Vamos lá, hoje os homens tendem a tratar mais o rosto, demonstra mais masculinidade, inclusive, já caiu por terra aquela coisa de só estética é para mulheres, e hoje em dia não, hoje em dia os homens também se tratam, inclusive eu faço botox de forma bem natural, aqui é o meu rostinho, eu faço cara de bravo, ainda assim tem mímica, quando eu levanto a sobrancelha, ó, ainda vai, sorrisão bem forte, ainda deixo uma ruguinha ou outra, porque eu gosto daquela forma bem natural, né? Então quando eu estou conversando com o paciente, eu quero que ele veja as minhas expressões. E quando eu vou delegar algum tipo de função, algo do tipo, eu quero que a pessoa saiba o que eu estou sentindo. Então, se eu não falasse que eu tenho botox, ninguém iria saber, né? E é aquela coisa mais natural de ser. Vamos lá. Hoje os homens, eles tendem a procurar quais procedimentos? Abdômen, flanquinhos, para deixar aquele abdômen pochetinha, naquele abdômen tanquinho, né? Um emagrecimento facial para papada, a bochechinha, né? Arqueamento de sobrancelha, alguns pedem também, que é aquele olhar mais cansado, empinar a pontinha do nariz, alguns também pedem, preenchimento labial, mandíbula, malar e zigomático são os mais pedidos hoje, até mesmo aumento peniano e aumento de glúteos, que é um dos que eu sou mais especialista hoje, em aumento de glúteo e aumento peniano também, né? Então é uma procura bem grande, além do desempenho também sexual deles. Exemplo, alguns dos pacientes, eles tendem a caracterização de achar que, poxa, doutor, eu tenho que tomar uma cápsula para melhorar a minha virilidade. E na realidade não, muitas vezes é uma falta de exercício físico. Aí eu vou e falo, amiguinho, você vai ali, vai fazer um treino, vai tomar uma creatina, você vai tomar o seu whey protein, tudo isso indicado pelo nutricionista, claro, que tem que ter um acompanhamento por detrás. E aí depois que você fizer tudo isso, você volta aqui daqui a 2 meses. Quando o paciente ele volta, ele fala, doutor, não preciso de nenhuma cápsula, tá uma maravilha, virei uma máquina. E dá para ver claramente no rosto das esposas. Muitas delas já são minhas pacientes. Inclusive, a maioria dos clientes homens que aparecem lá, já estavam com a esposa estava ali fazendo botox, um preenchimento, de repente o marido falou, esse negócio aí serve para mim? Aí eu já falo, rapaz, serve até para mim, então vambora. Aí eu já jogo ali na máquina, a gente já começa a fazer um montaiado de procedimento. Quando vai ver o paciente, doutor, você me mudou da água para o vinho, já fiquei top agora, já cheguei naquilo que eu queria, e agora é só você aprender a manter, ano que vem a gente se vê, né? Somente para poder estar fazendo calibração de alguma coisa ou outra. Exemplo, fez preenchimento de mandíbula, ficou bonito, não tem mais para que mexer. É aquela coisa natural e bonito. Homem não gosta, muitas vezes, né? Depende muito do caso, mas 90% do que eu atendo não quer aquele rosto artificial. O preenchimento de mandíbula, ele demora, ele fica quanto tempo no rosto? Ou ele não sai? Na realidade, depende qual material. Produto? Isso, qual produto. Existem alguns profissionais que podem utilizar o PMMA, ele é permanente. Existe o ácido hialurônico, aí depende a marca dele, que é os que eu faço utilização. Nós temos algumas marcas, né? A Renova, a Juvederm, nós temos a Restylane, todas essas marcas aí, aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos, né? Alguns casos, 1 ano. Depende muito a marca.
Aí vai de cada paciente. Tem paciente que pega e fala, doutor, eu pratico muito esporte, faço muito exercício físico, então ela vai ser degradada mais rápido. Se ele já é um fisiculturista, 1 ano. Já coloco logo a absorção rápida. Então, dentro de 1 ano, ele teria absorção de 1 ml aproximado no mínimo. Tá? Então, a durabilidade dele, 1 ano e meio aproximado a 2 anos. Ou seja, dependendo do caso, se for um preenchimento mais simples, o ácido hialurônico é interessante. Agora, se é uma coisa assim que precisa, talvez o PMMA, essa avaliação, você consegue trabalhar com os dois produtos também, doutor? Na realidade, o PMMA eu não trabalho com Muita PMMA. Muita gente não gosta, né, do PMMA. Isso, mas aí vai muito do profissional, né? Eu, particularmente, por ser biomédico, eu não faço a utilização, não é liberado pelo CRBM o biomédico utilizar o PMMA. Mas mesmo assim, nós utilizamos o ácido hialurônico, né? Que é semi-permanente. Como assim semi-permanente? Ele vai fazer uma hidratação permanente. Né? Então, depois que ele é absorvido, acabou. Ele é totalmente absorvido. Não fica. Não tem nenhuma contraindicação, né? Porque o corpo vai absorver naturalmente. Que é natural. E o aumento, agora, assim, a gente falando de estética masculina, mas e o aumento peniano? Isso é o quê? Ácido hialurônico também? É uma espécie, é um outro tipo de produto, não é o mesmo que o do rosto. Né? Nós utilizamos, aplicamos ali na... como que eu posso explicar para não ficar vulgar, né? Mas nós aplicamos ali no pênis uma quantidade, vamos supor, um pênis pequeno, né? Vamos colocar assim dessa forma, um pênis pequeno vai pouco ácido hialurônico, não é muito, porque não tem como esticar tanto essa pele. Já um pênis maior vai muito ácido hialurônico, então por isso que é sempre feita uma avaliação prévia. Porque o que serve para um não vai servir para o outro. Né? A durabilidade também, até 2 anos. Né? Geralmente, 1 ano e meio, o paciente já tem que voltar para estar fazendo a aplicação. E ele não é permanente também. Mas isso é curiosidade, gente, minha, porque assim, eu acho que é curiosidade de todo mundo, né? Mas assim, você fala do preenchimento. Isso no comprimento... O aumento é no comprimento ou na grossura? Na grossura. Isso. Ele fica mais grosso. Tô resumindo, tá? Tô falando bem direto, com mais didático. Ele fica mais grosso. Porém, ainda assim não é da técnica falar que vai aumentar o tamanho. Ele aumenta a grossura. Porém, subclínico ele aumenta sim. 1 centímetro, 2 centímetros máximo. Né? Porém, ao mesmo tempo que nós fazemos o aumento peniano para grossura, o que eu vejo muito na prática clínica? Os profissionais não fazerem uma harmonização íntima. O que é uma harmonização íntima? É o conjunto de técnicas. Então, exemplo, eu faço enzima no pubis, porque a maioria dos homens que estão buscando, ele tem aquela gordura na parte da frente, o pênis está aqui. Então, do que adianta eu colocar um montanhado de produto aqui? Não vai adiantar muita coisa, só vai ficar feio esteticamente falando. Então eu coloco o máximo que der aqui, venho e retiro essa gordura. Aí ele vem e ganha mais alguns centímetros. Entendi. Que inclusive, grande parte do pênis está ali dentro. Geralmente eu já cheguei a reduzir mais de 2 centímetros. Entendi, né? Por conta dessa gordura que fica em cima. Isso. Pode ver que alguns bariátricos, inclusive, relatam. Poxa, doutor, agora eu tô lisinho aqui e agora só sobrou um negócio aqui. Meu querido, eu não vi há muito tempo. E aí quando vai ver, o paciente tá todo feliz. Ela, rapaz, eu não conseguia nem lavar direito, olha esse negócio. E já fica todo feliz. Por quê? Porque perdeu essa gordura que estava sobre o pubis, né? Automaticamente ganhou alguns centímetros. Entendi. Nossa, gente, que interessante isso, tá vendo? Tudo tem jeito. Até pra bumbum. Pra bumbum também tem jeito. Igual a mulherada. O que eu escutei muito da mulherada. Ai, doutor, eu vi um rapaz ali, ele parecia uma aspirina, né? Só tinha um tracinho no meio, né? Uma dipirona. Só tinha um tracinho, era todo reto. Dipirona é ótimo! Aí a gente foi lá e consertou. Ficou aquele bumbumzinho mais duro. Os homens, eles acabam não olhando tanto pra isso. Mas lembre-se, homem, você não gosta de olhar pro da mulher? Ela também gosta de olhar pro teu, né? E aí quando a mulher, ela olha o do rapazinho e a calça tá caindo, tá aquela calça bem murcha, fica feio. Né? Gente, assim, homens, entendo, não precisa ficar com aquele bundão, mas aquela coisa também de grilo não é... Não dá. Porque gera uma flacidez, né? Essa falta gera uma flacidez.
E essa flacidez nós tratamos. Existem várias técnicas. Temos o Sculptra, temos agora preenchedores de glúteo, temos bioestimuladores gerais, né, que são intramusculares, falando assim. Como que eu geralmente faço tratamento? Eu gosto de potencializar a musculatura para ser algo mais permanente, pensa assim, mais duradouro, né? Então eu faço o quê? Uma corrente alce para melhorar a musculatura. Aí eu venho com algumas mesclas. Na PHD, acredito eu, que tem o Glúteo Max. Tem várias marcas ali dentro, né, que potencializam ainda mais o efeito para reduzir essa flacidez. Então é mais para o homem, ele não quer aquele volume gigantesco. Sim. Ele quer simplesmente empinar um pouquinho, colocar uma calça, ficar um pouquinho mais marcado. É aquela coisa sutil e bonito. Lá no Instagram, inclusive, tem uma fotinha lá. Ficou bem bacana o daquele rapaz. Até hoje ele tem resultado. E é assim, geralmente 2 anos é o tempo mínimo desse resultado. Se você continuar malhando, ele perdura o tempo que você estiver malhando. Tá, porque aí vai ter a estimulação também do exercício, né? Isso aí. Nossa, Murilo, maravilhoso. Tá vendo, homens? Que a estética não é só feminina, a gente tem que se cuidar mesmo. Eu vejo, eu achei perfeito o que você colocou, porque de fato o homem ele quer uma coisa mais natural, né? Tudo bem, tem aqueles que querem, né? Realmente aquela coisa mais marcada e tal, mas a grande maioria procura a estética, essa harmonização em todos os sentidos, de uma forma mais que não fique tão evidente, né? Porque eles não querem dizer que estão fazendo também, não fique tão evidente. Então é bacana essa visão assim do profissional, do biomédico nesse sentido, né? Você como profissional, olha, dá pra fazer sim, é uma coisa de se cuidar, de estar ali, sabe, cuidando da pele, uma melhor aparência, mas com um ar de naturalidade, com essa leveza. E achei fantástico. Murilo, obrigada pela tua participação. Obrigado. Gente, vamos terminando aqui essa pauta, terminando com estética masculina, que a gente não tinha falado ainda. Muito bacana, tá vendo? A estética realmente cresceu muito e os homens estão aí com tudo na mão para poder ficar belos. Vai melhorar. É isso aí. Bora ficar bonitão. É isso aí, gente. Obrigada. Se inscreva aí no nosso canal. Sigam aí nas redes sociais também. Clica no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha e até a próxima. Até mais. Fala, galera! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar sobre fisioterapia. Ingrid Andrade, seja bem-vinda aqui ao Resenha. Obrigada. Tudo bem, Ingrid? Tudo, e você? Tudo jóia. Ingrid, vamos falar um pouquinho de fisioterapia que cresceu muito, né? Sim. Uma área aí que agora você vê mais profissionais. Talvez eu acho porque sempre existiram muitos profissionais, mas agora se fala mais sobre o assunto, né? Sim. Como é que você enxerga essa transição, essa mudança da fisioterapia no sentido assim de ser hoje mais popular, as pessoas enxergarem isso como uma necessidade, inclusive, de fortalecimento, de tratamento preventivo e não só recuperação por qualquer tipo de lesão, que antes eu acredito que se fosse mais o foco da fisioterapia, né? Hoje já tem uma vertente aí mais para essa prevenção. Como é que você enxerga isso? Eu vejo pelo fato que, assim, antes era só uma coisa, não, o médico falou, tem que fazer. Só que aí, conforme foi evoluindo a internet, foi tendo vídeo, as pessoas, não, pera, eu preciso cuidar mais de mim. E antes mesmo de ter a lesão, a pessoa já procura e fala, eu preciso, tô fazendo um exemplo, crossfit, eu tô com medo de me lesionar, não quero isso, então quero uma prevenção. Então isso melhorou com o tempo, isso foi muito bom, porque conforme foi crescendo, foi aparecendo várias outras áreas, tipo dermato, várias outras coisas, então as pessoas estão mais ligadas, estão mais à procura disso, isso é ótimo. E o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, né? Que é o que as pessoas, às vezes, não tinham essa imagem. Achavam que tinha que ser indicado por algum outro especialista, né? Sim. Mas essa questão de ser uma profissão de primeiro contato, vocês conseguem também fazer, inclusive, essa triagem de quando é um caso especificamente tratado pela fisioterapia ou quando precisa ser realmente direcionado para uma clínica, um ortopedista, ou mesmo uma situação cirúrgica? Sim, porque quando na fisioterapia a gente aprendeu que tem várias flags, né? Então tem o red flag, tem o yellow flag, que aí a gente vê, o paciente chega lá e fala,
eu tô com tal coisa, a gente avalia, faz todos os testes ortopédicos, tudo bonitinho, e aí a gente vê, se é uma red flag, é direto pro hospital, a gente não pode nem encostar. E o que, só para o pessoal que está nos assistindo aqui, o que seria essa red flag e a yellow flag? Então, a red flag é algo que a gente não pode tocar, é aquela lesão absurda, tipo, quando tem fratura exposta, uma lombalgia muito severa, que agora tá tendo bastante por conta do home office. Depois da pandemia, muitos pacientes apareceram com lombalgia. Então, a gente tem que trabalhar isso. Então, tem a yellow flag, que a gente vê como tá, dependendo, a gente consegue ainda ali de primeiro contato. Se não, é direto para o hospital também. E me diga uma coisa, Ingrid, você até tocou num assunto bastante interessante, que é essa questão da pandemia, né? Mas algumas lesões decorrentes disso, mas por quê? Excesso de... Porque, assim, essa questão de quem trabalhava no computador sentado, da mesma forma, continuou trabalhando em casa, né? Mas a postura é a mesma. O que causou isso? Então, na pandemia, antes da pandemia, né, quando eu trabalhava em escritório, ali tinha cadeira específica, né, pro funcionário. Essa questão de ergonomia. Isso, a parte ergonômica. Quando foi para casa, por conta da pandemia, as pessoas sentam no sofá e sentam de qualquer jeito, não levanta pra, tipo, pegar uma água, não faz um alongamento. Então, conforme foi sentando de qualquer jeito, vai dando alteração na lombar. E aí, quando vai ver, tá num caso extremo. E a pessoa vai tomando remédio, achando que, não, é só uma dorzinha tranquila. E quando vai ver, tá num caso muito severo. Então, pelo que você tá falando pra gente, essa questão do home office, ele precisa ser também adequado. Porque senão, o funcionário que trabalha em home office, se ele não tiver ali uma cadeira adequada, essa coisa toda, ele pode acabar se lesionando. Sim, se ele não tem também a questão da consciência corporal... Esquece, ele vai... Que é mais fácil, às vezes, ele ser cobrado sobre isso e ter as cadeiras adequadas, as coisas adequadas no ambiente propriamente dito de trabalho, né? Isso, aí quando é em casa, a empresa fala, você que se resolva, você que faça suas coisas, que a gente não tem nada a ver com isso. Você sabe que um assunto interessante até de se abordar, até pelo... Vou até deixar uma brecha aqui para o pessoal que organiza a nossa pauta, para a gente falar sobre isso também pelo âmbito trabalhista, porque você trouxe uma informação agora dentro da tua área da fisioterapia, que isso também gera alguns, né, desdobramentos em relação a isso. Que se você pensar que no home office, às vezes, tudo bem, então nós temos um período pandemia, que foi uma coisa obrigatória, e nós temos um período pós-pandemia, que as empresas se acostumaram ao home office e entenderam que existia uma redução de custo, com alimentação, com transporte, para o funcionário também existia uma melhor qualidade de vida no sentido de estar mais próximo, às vezes, dos filhos, estar dentro de casa, e isso acabava resultando numa melhor produtividade, mas você cria um outro problema, porque se você não tem a postura adequada e esses cuidados que automaticamente você é meio que obrigado a ter no ambiente de trabalho, você pode se lesionar e isso causa como seria, a gente pensando pelo lado jurídico, uma lesão por trabalho, sabe? Né? Alguma coisa decorrente do trabalho que possa gerar um desdobramento em relação a isso no âmbito jurídico. Então, eu vou deixar aí já esse assunto até em aberto, que eu acho que é uma continuidade do que a Ingrid está nos falando aqui. Sim. E tem muitos casos desse, Ingrid? Tem, principalmente no Pilates, que agora eu trabalho, além de trabalhar no home care, que eu atendo o paciente em casa, eu sou instrutora de Pilates também. Então, no estúdio onde eu trabalho, muitos alunos novos chegam, eu trabalho em home office, você sente dor na lombar? Sinto. Mas você levanta a cada 1 hora, 30 minutos para se alongar? Não. Você tem uma cadeira adequada? Não, eu sento no sofá de qualquer jeito com meus gatos em cima de mim. Falei, então, aí complica também. Aí ele fala, mas eu já tentei cobrar a empresa, isso, aquilo, outro. Eles falam que não tem nada a ver, que não é com eles essa parte. Falei, aí complica, porque aí a empresa fala, não, vai ser home office, porque diminui meu gasto, mas a ergonomia, o bem-estar do funcionário não existe. Talvez é uma coisa interessante isso que você está trazendo, porque é um aspecto que eu não tinha visto ainda, não tinha conversado com nenhum outro fisioterapeuta sobre essa demanda que vem especificamente ali decorrente do home office, implantado com, né, a pandemia, mas na minha cabeça fica assim, um monte de situações que se desdobram disso. Sim, né? Que aí não tem uma mesa adequada, não tem angulação certa, aí a pessoa senta de qualquer jeito e vai danificando o corpo. Porque essa questão ergonômica, inclusive, ela é feita
ela é objeto de perícia nas ações trabalhistas para determinar se, de repente, uma questão de coluna, lombar e alguns mais CIDs específicas são decorrentes do ambiente de trabalho. Sim. Então, se isso é um fator que pode gerar, inclusive, uma indenização decorrente do trabalho, uma doença ocupacional, imagina uma doença ocupacional, como é que deve ser interpretado isso, essa questão da doença ocupacional no ambiente de home office, que a empresa ela é obrigada ou não a dar esse suporte de ambientação, de cadeira, de mesa adequada, Sim. né? Ou dar um mínimo isso. suporte, né? Falar assim, então a gente vai fornecer a cadeira que tá lá no escritório. Tá lá parada. Por que não fornece para o funcionário? Então, Que aí seria melhor. pois é, vários aspectos aqui que a gente precisa... E você já está convidada para isso. Nós vamos abrir aqui, vamos chamar um advogado trabalhista, alguém aí de médico do trabalho mesmo, medicina do trabalho, e também para falar sobre isso. E você como fisioterapeuta, vamos fazer um debate aqui em mesa sobre esses aspectos decorrentes. Olha que interessante, o resenha eu adoro por causa disso, Ingrid. É que a muito gente bom. cria coisas, daqui a pouco a gente pensa numa situação, aí já desenvolve outras pautas. Que são pontos de vista totalmente diferentes que você não tinha pensado antes. Não, e é o que eu falei pra você, eu já entrevistei vários fisioterapeutas aqui, mas essa informação que você tá trazendo, decorrente do home office, é uma coisa que nunca me surgiu, Sim. entendeu? E que já me faz pensar justamente nisso, né? Eu já imagino aqui a gente numa mesa de debate, você falando sobre a parte da fisioterapia, Sim. e a gente analisando todo esse contexto, porque existe um aspecto pró-empresa e existe um aspecto pró-trabalhador, como que você consegue se cotizar, consegue organizar isso de uma forma, né? Pensando, inclusive, na questão de saúde, porque Sim. é uma loucura, gente. Que aí a fisioterapia fica ali no meio, né? Ela sempre vai estar a favor do bem-estar do funcionário. Tantas e tantas empresas, um exemplo, empresa de material de construção. Às vezes não fornece nenhuma cinta para proteger a lombar do funcionário que vai ficar pegando caixa de piso, que vai pegar saco de cimento. Não pensa nessa parte. E é bem complicado. Se pensar no ambiente de trabalho assim como um todo, e essa questão de uso adequado de EPI, você tem assim, 500 formas ali que acaba chegando no teu consultório ali para tratamento, né? Sim. E aí você falou que você está como instrutora de Pilates. Então, o Pilates, ele acaba, de fato, isso já me foi relatado algumas vezes, ele serve como... tanto essa questão terapêutica, né? Mas também para a questão de postura, prevenção. fortalecimento e prevenção, né? Sim, porque no Pilates a gente trabalha alongamento, fortalecimento, mobilidade. Então, às vezes, chega uma pessoa muito encurtada, com um músculo muito encurtado, e fala, eu tenho dor na lombar. Mas a gente tem que pensar também na questão se está fortalecido o abdômen, porque às vezes a falta de fortalecimento no abdômen gera dor na lombar. E aí a gente tem que adaptar isso e a gente previne as lesões. Maravilha, Ingrid. O pessoal da minha técnica aqui, inclusive, já está me berrando aqui, que já estão organizando essa pauta sobre esse assunto pós-pandemia aí, da questão de ergonomia, isso tudo aí que é o celular, os nomes técnicos, e a gente já faz um troca-língua danado. Sim. Mas, enfim, nós vamos fazer isso, você está convidadíssima, viu? Ok, muito gente, obrigada. Obrigada. E mais uma vez aqui com a Resenha Corporativa, Ingrid. Muito Obrigada bom a vocês e pelo assim, muito convite. legal aí o que você colocou. Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo, esses fatores Sim. todos. E é isso, gente. Inscreva lá no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações. Acompanhe a Ingrid também, Ingrid Isso, Andrade. pessoal, me sigam lá, por favor. É isso aí, gente. As redes aí da Lex Studio e do Portal R011. Um beijo, até a próxima. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. É isso aí, gente. Voltamos a falar sobre psicologia, né? E estamos aqui com a Natália, da Psilotos. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Seja Natália? bem-vinda aqui ao Resenha Corporativa, pra gente falar um pouquinho sobre psicologia, né? Que é um tema muito crescente aí, as pessoas sempre procurando bastante, porque, Natália, a gente estava até conversando, trocando um papo aqui antes. A psicologia, ela era entendida de uma forma meio equivocada no passado, né? A gente falava de psicólogo quando você tinha um problema. E, na realidade, hoje, não que a gente não tenha problemas, mas o psicólogo ele tem sido visto de uma outra forma. Sim. Tanto na questão preventiva também, começou-se a valorizar a questão da terapia, como a terapia sendo necessária, até para você ter uma vida mais saudável, para você se entender, para você se encontrar, e vários aspectos da psicologia nesse sentido.
E a Natália, como psicopedagoga também, né? Eu Sim. queria falar até um pouquinho sobre isso. Como você enxerga a psicologia, principalmente nessa área do infantil mesmo, né? A necessidade, a gente vê que hoje toda a escola, apesar que antigamente, na minha época de escola, já tinha psicólogo nas escolas. Isso eu acho que era uma questão meio regimental, né? Uhum. Que tem que ter. Mas a gente percebe que as tendências, né? Hoje em dia as crianças elas estão muito focadas no videogame, Sim. no celular, no computador. Como é o trabalho do psicólogo, né? Nessa formação, de uma forma tanto preventiva quanto no tratamento Uhum. nesse sentido? Sim. Bom, queria primeiro agradecer pelo convite, estou feliz de estar aqui. E eu acho que isso que você trouxe é muito real, dessa questão da prevenção, né, através da psicologia. Na OMS, inclusive, saúde significa o bem-estar biopsicossocial. Então, envolve tanto a biologia, psico e o social. E quando você fala da criança, é uma fase em que ela está em desenvolvimento. Então, a gente precisa acolher essa criança e ensinar para ela que está tudo bem chorar, que está tudo bem ela ter, né, emoções que às vezes não são tão bonitas. E a gente tem o costume de sempre estar repreendendo. E dentro da terapia, a gente tenta trabalhar isso, que, claro, a gente vai ter altos e baixos, e ensina também a criança como lidar com isso, né? Tanto nessas fases de transição, porque parte da criança, depois vai para a adolescência e, enfim, a fase adulta. Então, quando você começa isso na infância, é muito importante porque você vai preparando a criança também para essas fases de transição. E essas fases de transição é complicado, né? Porque você tem uma ebulição de hormônios. Sim. E assim, é difícil. Eu vejo que a gente criar um filho hoje em dia é muito complicado. Uhum. Porque eu estava até conversando com uma moça hoje, de manhã, e ela falando da criação, por exemplo, do pai dela. E eu falei, nossa, meu pai também agia dessa forma, né? Que era aquela coisa assim, eu vou vou te ensinar a pescar, mas eu não te dou o peixe. Uhum. A minha geração foi criada de uma forma. E até por isso, por mais que de repente os nossos pais tivessem condição de dar alguma coisa, eles nos ensinavam a pescar, que nada era fácil. E a minha geração já pegou e tentou trazer isso para os filhos de uma outra forma, de uma forma equivocada, Uhum. tá? Que era aquela coisa assim, peraí, então eu vou dar pro meu filho o que eu nunca tive. Meu pai não me deu, eu vou dar pro meu filho. Uhum. E o mundo contemporâneo nos fez trabalhar mais e a gente começou a educar os nossos filhos de forma errada, Uhum. né? E aí nós temos uma geração hoje de crianças, pré-adolescentes e adolescentes que, assim, eu vou ser criticada, quase cancelada aqui, mas muitos com problemas. Você entendeu? Por conta de uma criação que, na realidade, não é nem culpa dos pais, que já veio de uma deficiência lá de trás. Então, a gente vê como um ciclo e uma bola de neve que vai vindo problema atrás de problema. E como resolver isso? Agora, a função do psicólogo, né? Você pegar como psicólogo, como profissional, o mundo já desse jeito, Uhum. né? Com um problema psicológico que já vem ali, né? Num bololô, numa crescente, que, assim, a gente vê, assim, uma geração de psicólogos muito bons. Você está aqui porque é uma delas, mas psicólogos novos, que às vezes, para um psicólogo, por exemplo, da tua geração, a gente fala assim, não, mas na minha criação lá atrás foi assim. Você talvez não tenha vivenciado isso, mas você escutou falar. Uhum. Então, é complicado, às vezes, né? Você pegar aquela criança que está nesse meio e conseguir... A prevenção, eu acho que aí é fundamental, né? Uhum. E a conscientização também de que os pais, do que precisa, a função do psicólogo. Sim. É muito, muito comum quando a gente faz terapia infantil, da gente sempre conversar com os pais, né, para poder dar as orientações e tudo mais. E também, uma das orientações os pais precisam fazer terapia. Por conta exatamente disso que você falou. Por conta dos padrões. A gente tende a fazer isso. Faz parte mesmo do ser humano. Porque a gente vai atrás daquilo que a gente conhece. Então, se minha mãe me ensinou de uma forma, eu vou fazer daquela forma também com meu filho. Então, quando a gente faz a terapia, a gente vem com a intervenção nesse padrão. Então, você reflete sobre como você viveu na sua infância, né, quando adulto, e aí você fala, putz, aquilo não foi legal, o que eu passei, eu não quero fazer isso com meu filho. Então, você cria essa consciência de mudar esses padrões. Claro, não é uma coisa simples, né, porque leva tempo. A terapia, ela é um processo que leva tempo, mas ela vale muito a pena por conta disso. Você começa a perceber essas diferenças no seu próprio comportamento.
Não, mas assim, e você vê uma busca maior pela terapia hoje em dia? Porque assim, o que eu li é que realmente a psicologia cresceu bastante, principalmente pós-pandemia, né? Sim. Mas você consegue perceber que há uma mudança de cenário no sentido assim das pessoas perceberem a necessidade de se fazer terapia, inclusive de levar os seus entes queridos para fazer? Total. Teve sim. E eu acho que, como você mesma falou, pós-pandemia. Depois, quando teve, assim, a pandemia, teve uma busca muito grande. E o que acontece também, eu acho que na pandemia se popularizou a questão do online. Que tanto é uma questão do Psilotos, que a gente faz a questão da terapia online, que é ser acessível. Então, você está em qualquer lugar do país, qualquer lugar, e você consegue fazer a terapia. Então, eu acho que pós-pandemia as pessoas tomaram essa consciência por conta do isolamento, e também por conta, né, da gente estar vivendo toda essa questão coletivamente, e aí veio essa necessidade. E é muito comum, por exemplo, uma pessoa está fazendo e ela fala, eu acho que eu vou indicar para tal pessoa. E aí começa essa rede mesmo, cada um indicando, porque percebe essa diferença. Que é uma diferença meio que você se entender, né? Sim. Acho que é um pouco por aí, assim, você começar a se entender, saber onde está... O que está acontecendo? Por que a gente age de determinada forma, né? Mas é muito louco disso. Gente, se eu ficar falando aqui, conversando com psicólogas, eu me acabo, porque eu adoro esses assuntos, assim, sabe? Eu leio bastante sobre isso. Ultimamente eu tô numa loucura total de ficar lendo sobre transtorno de personalidade narcisista. Comecei a estudar sobre isso, porque eu achei, assim, um tema tão interessante. Gente, não queria sair vou voltar já para as crianças, mas sabe por que eu estava te falando até que eu estava lendo sobre isso? Porque eu comecei a identificar no meio mesmo, assim, sabe? Uma pessoa que você convive, às vezes você começa a ver um padrão de personalidade, você fala, nossa, que coisa, né? Por que a pessoa age assim e tal? E aí eu vi como tem hoje em dia, como que parece que está... eu acho que não é nem que tem mais. É que sempre teve, mas a gente não tinha informação, né? Para poder identificar esses transtornos. Né? E aí, haja psicólogo, né? E você sabe que os transtornos de personalidade, eles são transtornos que são... Não é que eles são difíceis, mas eles são um pouco mais trabalhosos para poder diagnosticar e tudo mais. Porque eles levam várias nuances, mas é como você mesmo disse, tem alguns sintomas que a gente já percebe de cara, né? Mas, assim, dentro da terapia também tem que ter um cuidado e tudo mais. Porque... E esses transtornos, eles estão identificados também na infância? Eles se desenvolvem na infância, né? Então, quando tem, por exemplo, algum trauma, alguma coisa que é muito traumática, todos nós temos traumas, né? Isso é fato. Mas quando é uma coisa muito, às vezes, violenta, então ele se transforma ali na infância e aí a pessoa começa, quando não tem a prevenção, quando não tem o falar sobre, então isso vai se transformando durante a vida. E quando você fala assim, o falar sobre, o diálogo é importante, inclusive assim, no seio familiar, porque, assim, apesar que, né, essa minha geração já está mais aberta a isso, né? A geração dos meus pais você não tinha tabus, assim, que você não podia falar em casa. Existiam coisas que você ia falar com o coleguinha, mas não falava em casa. Já a minha geração, ela está um pouco mais aberta, mas ainda assim existem alguns tabus. Então, é necessário essa consciência, assim, coletiva, no sentido de conversar, de se abrir mais, né? Um para com os outros. Sim. É extremamente importante. Uma das coisas que a gente sempre preza é isso, a questão do diálogo, quando a gente fala em terapia. Porque, às vezes, a criança ela tem alguma coisa que ela sente que é diferente, ou um adulto que sente que é diferente, mas se ela fala sobre isso na família, ela já é repreendida. Não pode fazer isso. O terapeuta vai conseguir fazer esse papel, né? Exato. De aceitar a particularidade, né? E de conversar sobre aquilo que, às vezes, pode ser diferente. Mas se você conversa e traz para a consciência novamente, isso fica mais fácil de lidar. Gente, tá vendo que, assim, o terapeuta ele vai conversar com você. Não é igual nos filmes que você deita no divã e fala eternamente, e é gravado e nada se escuta. Ou seja, até, assim, a imagem que se plantou, né, do psicólogo, do terapeuta, nos cinemas, é muito diferente do que realmente é, né? Que é esse entendimento, esse diálogo, né? Sim, total. Claro que tem algumas vertentes, né, que é um pouquinho mais ortodoxa, igual você falou, mas a maioria a gente tem essa troca, porque é importante. O paciente também espera alguma resposta daquilo que ele está falando. Claro, a gente não vai falar, faz isso, mas a gente orienta. Será que não é interessante? Você faz o cara pensar, né? Exatamente. É porque eu acho que, assim, que é meio frustrante, às vezes, você deitar no divã, falar e não ter uma resposta. A gente sempre quer uma resposta, quer uma troca, né? Um feedback de alguma coisa. Ai, olha, eu assim, dá pra gente ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso. Com a Natália,
Psilotos. Natália, o que mais, assim, você atende lá? Tudo bem, criança, até eu falo muito, abordei já criança contigo, porque psicopedagoga a gente logo imagina, mas qual que é a maior busca que se tem lá em matéria de terapia? O que você vê, assim, como tem aparecido mais? Eu acho que na verdade, 3 coisas que têm aparecido bastante, que é a ansiedade, né, que é o mal do século, depressão, e também essas questões do transtorno de neurodesenvolvimento, que é o TDAH, que é o TEA, então assim, que é o transtorno do espectro autista. Então tem bastante procura em relação a isso, né? Que é algo também, por exemplo, TDAH, que as pessoas não falavam há um tempo atrás. E aí hoje está trazendo isso em tona, porque é muito parecido a ansiedade com o TDAH. E aí, quando você vai no terapeuta, por exemplo, fala assim, eu tenho ansiedade. Aí você começa a investigar, você percebe que, não, talvez é um TDAH. O TDAH, pelo que eu entendi, você tem uma dificuldade, às vezes, de ter muito foco, né? Isso. Você faz 500 coisas ao mesmo tempo, e aí você tem dificuldade de focar. Às vezes você está falando uma coisa, daqui a pouco você está fazendo outra. Eu acho que eu tenho TDAH e não fui diagnosticada ainda. Mas eu leio muito, né? Então eu fico pensando, eu já me diagnostiquei com TDAH algumas vezes, né? E depois eu mudei de ideia. Porque eu falei, não, peraí, isso aqui não bate. Mas é interessante isso. Até quando você fala da questão do autismo, existia também um outro rótulo em relação ao autismo, como se fosse uma coisa só. E aí a psicologia veio e explicou, não, que tem níveis, né? Isso. Que às vezes a pessoa tem uma vida normal e é uma pessoa normal, independente de ter qualquer tipo de deficiência ou não, ela continua sendo uma pessoa normal, mas existem níveis que não são tão detectáveis, né? Isso. Que são muito superficiais, muito sutis, mas que podem ser melhorados com relação à própria terapia, né? Exatamente. E aí que entra a neuropsicologia, que aí é a avaliação. Então, por exemplo, a pessoa fala, eu acho que eu tenho, né? Ou ela vai no psiquiatra, enfim, recebe encaminhamento, e aí a avaliação neuropsicológica traz isso. Então você talvez tenha o TEA nível 2. Então, ela vai colocando isso, porque, igual você falou, às vezes as pessoas têm e não sabem como lidar. Então, na terapia, você também vai aprendendo, vai descobrindo, né? O que tem de diferente. E o psicólogo, ele é um profissional de primeiro contato também, né? Porque ele consegue ter, nesse primeiro contato, identificar qualquer outro tipo de transtorno, até para o encaminhamento, se for necessário. Sim, exatamente. E aí é nessa troca, porque às vezes a pessoa tem um estigma, né? Falar, não vou num psiquiatra porque eu acho que é coisa de doido. E aí quando você vai conversando, fala, não. Por exemplo, quando você tem um problema no coração, você não vai no cardiologista tomar medicação? Por que no psiquiatra é diferente? É a mesma coisa. É que as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender que o cérebro também é um órgão que precisa de cuidado. E que se às vezes tiver alguma coisa ali que tá numa disfunção, pode causar um problema que não é loucura, é tratado. Às vezes é uma correção de qualquer coisa, né? Exatamente. Olha, Natália, adorei, viu? Queria ficar falando sobre psicologia aqui o resto do dia. É que o nosso tempo é curto, quem tá aqui com essa pauta de psicologia, mas eu amo de paixão esse assunto. Se eu pudesse fazer uma outra faculdade, eu faria psicologia, porque eu gosto demais, assim, do assunto, né? Você entender o comportamento humano, entender as reações, né? Sim. E aí você faz toda aquela viagem no tempo de como as coisas evoluíram. E é sempre um prazer falar com uma psicóloga aqui. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, viu? Muito sucesso lá na Psilotos, vocês também têm nutricionista, né? Outras coisas. E vamos esperar aqui a Natália depois pra gente ter um papo mais longo sobre a Psilotos lá também, para ir tanto para o portal como para o nosso guia, estreando aí muito em breve. É isso aí, gente. Obrigada novamente. Eu que agradeço. E vamos finalizando aqui o nosso Resenha Corporativa. Se inscreva lá no nosso canal. Clica no sininho para receber todas as notificações. Siga lá no portal R011, também pelos portal do Lex Studio no YouTube, no Instagram. Enfim, vamos que vamos. Estamos aí. Beijo. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Hoje vamos falar sobre estética. Estamos aqui com a Flávia, estética, saúde, beleza? Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. Flávia, conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Como que você entrou nesse ramo de estética? Por que você optou por trabalhar com estética também, né? Lembrando que a estética agora está crescendo cada vez mais. O que te levou a esse mercado? Então, já faz um
pouquinho de tempo, né? Mas desde os meus 16, 17 anos, eu já gostava um pouco dessa área. Sempre que eu ia na depiladora, eu achava o máximo ela lá me depilando. Só que eu trabalhava em área totalmente diferente, tanto no Ministério do Trabalho como com cobrança, nada a ver, escritório. Mas aí um belo dia, uma amiga minha que trabalhava junto comigo, ela falou assim, eu vou fazer um curso de estética. Eu falei assim, nossa, eu gosto tanto de depilação, acho que eu vou fazer isso. E aí na mesma hora eu fui lá, me matriculei e realmente eu gostei. E aí foi onde eu comecei na minha primeira área na estética. E já trabalhando com a parte de depilação, aí a gente quer, né, acrescentar mais alguma coisa. E aí foi onde eu fiz estética, e aí depois passou mais um tempo, eu já atuava na área, queria acrescentar mais algumas coisas para os clientes, para os pacientes, e aí foi onde eu resolvi fazer biomedicina, né, porque aí eu conseguia trabalhar com a parte de injetáveis. Então, né, desde muito nova já gostava dessa área, e aí fui acrescentando. Flávia, é interessante essa questão da biomedicina, porque há um tempo atrás não se falava em biomedicina ligada à estética, né? De repente, a biomedicina, ela abraçou essa parte da estética, e agora tem a biomedicina esteta, que fala, biomédica esteta. Isso, biomédica esteta. Na verdade é um pouco novo, né? Hoje deve ter mais ou menos uma média aí de uns 15 anos, mais ou menos, que a biomedicina conseguiu com que os biomédicos pudessem atuar nessa área, né? Isso, atuar. Quando você fala de biomedicina, hoje, se eu não me engano, tem 36 a 38 habilitações. Tá. E uma delas é a estética. Então, o estudante ele pode estar se matriculando na biomedicina e de lá já sai habilitado para poder estar atuando na área que você quer, genética, laboratório e estética. Mas também tem as enfermeiras, há pouco tempo, biólogos também conseguiu, farmácia também consegue estar atuando como profissionais estetas. É interessante porque você vê que, na realidade, eu acho que isso tudo se deve muito ao desenvolvimento da própria estética, né? O crescimento da estética, que você vê que outras áreas começaram a abrir essas especializações dentro da estética para poder ter profissionais também mais qualificados e habilitados para fazer esses procedimentos, né? Sim, cresceu muito, né? Com isso ficou muito mais acessível para os públicos poderem estar realizando os procedimentos estéticos. Porque quando você fala assim de acessível, de fato, há um tempo atrás, você falava assim de estética, algum protocolo estética, tudo era muito caro. Era mais elitizado você conseguir, de repente, frequentar uma clínica de estética. Tudo bem, você tinha a parte de depilação, algumas áreas dentro da estética eram mais acessíveis, mas hoje você tem inúmeros protocolos, né? Que vão todo o tempo lançando um protocolo novo. Sim. Hoje, por exemplo, né, bioestimulador, a classe média baixa não conseguia falar disso porque era um procedimento que era um custo muito alto, né? Então, não um tempo muito atrás, mas 2, 3 anos, era um procedimento que era em torno aí no valor de uns 4 mil. E hoje a gente consegue trabalhar com marcas muito boas, né, chegando aí no valor de 2, 3 mil e fazendo a mesma entrega que tinha há 5 anos atrás, que o valor era absurdo. Eu acho que até o próprio Botox, que é mais antigo, também barateou muito, né? Que era absurdo fazer um Botox há uns anos atrás. Mas é viciante, né? Quem faz não deixa sem. Então, tá mais acessível, né? Mas também tem de estar tomando cuidado, né, nas escolhas, né? Existe N fatores que pode estar tendo aí, como que eu vou dizer, uma armadilha na hora que você faz a compra do procedimento. E esses procedimentos a laser? Porque, por exemplo, a gente fala de bioestimulador, eu vi que alguns procedimentos, inclusive a laser também, eles funcionam como estimuladores de colágeno, né? Tem esse, por exemplo, a gente estava falando até antes um pouco da questão do Ultraform, e você falou, olha, como é que chama?
ultrassom microfocado. Isso. Só que existe uma máquina também produzida aqui, né? Existe... Hoje no Brasil, vários fabricantes já produzem o ultrassom microfocado, né? Então tem o Ultraform, que ele é uma tecnologia internacional, né? Porém, a gente tem outros fabricantes, HTM, Medical Sun. Eu tenho o ultrassom da Medical Sun na minha clínica e ela consegue entregar muito bem. O que é o ultrassom microfocado? O que ele diferencia do bioestimulador? O ultrassom microfocado, quando a gente vai trabalhar com ele, a gente consegue fazer uma ancoragem na sua pele. Tá. Por mais que o bioestimulador a gente consegue fazer um estímulo na pele, fazer um lift, né, fazer uma reestruturação da pele, mas o ultrassom microfocado, ele vai fazer a ancoragem, então ele consegue fazer a reposição, né, da pele, e ele consegue estar indo lá perto do músculo, que a gente chama do SMAR. Então, com isso, a gente consegue fazer uma entrega maior. Lá na clínica, eu gosto de estar trabalhando sempre com ultrassom microfocado e o bioestimulador. Conjuntamente, para ter um resultado melhor. Isso, para a gente conseguir. Antigamente, quando a gente falava de bioestimulador, os pacientes, para cada década, a gente tinha de estar acrescentando uma sessão de bioestimulador. Quando você tem um ultrassom microfocado, a gente consegue reduzir isso, porque o ultrassom microfocado, ele consegue, né, potencializar isso até 5, 7 vezes mais. Então, não, maravilha, Flávia, obrigada pela tua participação aqui, sucesso lá na sua clínica também, o pessoal vai estar vendo aí no GC também todos os contatos, aí tem o Insta também para também estar te procurando por lá, e é isso, Resenha Corporativa agradece a sua presença, gente, obrigada, curte, compartilha, se inscreva aí no nosso canal, siga a gente lá pelos portais do R011, R016, pelo portal do Lex Studio também, tá bom? Clica aí no sininho para receber todas as notificações e até a próxima!